quais os principais critérios que eu levo em conta para escolher um fundo imobiliário para colocar na minha carteira e também na carteira de investimento aqui do canal. Vale a pena começar a investir depois dos 50 anos de idade? Essa e outras perguntas eu vou responder hoje dentro do nosso aporte regular aqui da carteira do canal, que foram perguntas deixadas por inscritos, por pessoas que acompanham aqui e colocaram nos comentários. Eu vou até colocar os comentários aí na tela, 2 comentários que eu selecionei. Inclusive, se você também quiser deixar comentários, deixe dúvidas, que eu vou procurando responder ou pelo próprio comentário ou através de um vídeo em seguida, eu vou respondendo o que foi possível fazer por vídeo ou nos próximos vídeos. Então, deixa o seu aí também. Bom, resumidamente, eu vou tentar responder, então, questões que foram deixadas aí nesses 2 comentários. Um deles, a pessoa menciona que teve problemas na época da pandemia, né, vinha investindo, mas teve problemas na época da pandemia, teve problemas com o emprego e teve que parar de investir e passou por dificuldade. Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui, compartilhar com vocês, uma coisa que eu ainda não mencionei nesses vídeos de aporte da carteira, foi em relação à reserva da tranquilidade, que eu chamo de reserva da tranquilidade, né? A maioria que você vai ouvir falar aí é reserva da emergência, uma reserva de segurança, ou uma reserva financeira de forma mais genérica. Eu chamo reserva da tranquilidade por alguns motivos. Um deles é que quando a gente junta um dinheiro com um aspecto, com um foco mais positivo, psicologicamente às vezes é mais fácil a gente juntar dinheiro, digamos, para uma coisa negativa, para uma emergência, para coisas ruins que podem acontecer com a gente. Para o nosso cérebro, às vezes, a gente cria um bloqueio, até, às vezes até mesmo inconsciente. Então, eu prefiro chamar de reserva da tranquilidade, que é um dinheiro para nos ajudar ali em momentos que mantenham a nossa paz, mantenham a nossa tranquilidade, seja qual for o imprevisto que aconteça. Esse é um dos motivos. O outro motivo também é um que muita gente não acredita, mas a gente focar em atrair coisas boas. Então, quando a gente fala de emergência, parece que a gente está e repetidamente fala isso, parece que a gente está atraindo emergências, né, coisas ruins para a gente. Então, é outra coisa que eu também acredito. Por isso também eu prefiro chamar de reserva da tranquilidade, que basicamente é uma reserva para estar aí nos socorrendo, nos ajudando em momentos de imprevisto, como foi esse mencionado aí pela pessoa no comentário, que foi a pandemia. E se a pessoa não tem uma reserva, ela vai acabar querendo resgatar de investimentos, se ela tiver, e se for investimentos que estejam presos, investimento com prazo, ela ou não vai conseguir resgatar, ou vai resgatar perdendo muito, né, perdendo dinheiro. Parece ter sido o caso aí da pessoa que comentou. Então, em relação aqui à nossa carteira do canal, eu ainda não mencionei nenhuma vezes e não fiz nenhum aporte referente a essa reserva da tranquilidade para a Safira. Por quê? Porque deduz-se que a Safira já tem essa reserva da tranquilidade. Por quê? Porque essa é uma premissa inicial, é o início para a gente começar a investir, é a gente ter uma reserva da tranquilidade, um dinheiro já separado, disponível, acessível, numa opção de investimento que não necessariamente tenha excelentes rendimentos, que o importante é ela estar acessível na hora que a gente precisar e não precisar recorrer nem a tirar nossos ativos que já estão investidos, muitas vezes em coisas de longo prazo, a maioria deles, e nem, pior ainda, recorrer a empréstimo, né? Juros de empréstimos. Então é muito importante. Tem vídeo aqui no canal eu tratando só da reserva da tranquilidade, como montar, como calcular. Eu vou deixar aqui no card, vou deixar na descrição. Você depois vai lá e confira esse vídeo, tá? Outra coisa que tinha aqui nos comentários do vídeo era em relação à escolha de fundo imobiliário. A pessoa falou que estava querendo começar a investir com fundos de base 10, né, que é aqueles que custam em torno de R$ 10, porque estava pagando até mais dividendo. Esse não é um critério, ou talvez não seja um dos principais critérios para a gente escolher um fundo de forma mais segura, tá? Eu vou passar aqui hoje rapidamente mesmo, tá? Porque o foco do vídeo hoje é o aporte da carteira. Eu vou passar rapidamente quais os meus critérios principais que eu uso para escolher um fundo imobiliário, para te ajudar a já começar a pensar nisso. E se você quiser que eu aprofunde mais nesse assunto, deixa aqui no comentário também, que aí eu faço vídeos mais específicos sobre como a gente analisar um fundo imobiliário,
que critérios a gente leva em consideração, que critérios são importantes para você, que algumas coisas são pessoais, são subjetivas mesmo. Eu sempre prego que tem que trazer paz, e a paz tem que ser individual. Para algumas pessoas, se quer investir em fundo imobiliário, vai ser uma forma tranquila, que traga paz, e está tudo certo, está tudo bem. O importante é a gente estar investindo naquilo que deixa a gente em paz, tá? Então, eu vou passar rapidamente aqui os critérios que eu uso, tá, de forma geral, para a escolha de fundo imobiliário. Um deles é o patrimônio, tá? Então, eu prefiro fundos robustos, grandes, que tenham patrimônio de, no mínimo, R$ 1 bilhão, né? Já me dá um certo conforto. Então, menos de 1 bilhão eu nem paro para analisar, para olhar fundos, tá? Outro critério que eu utilizo é o volume diário de movimentação, ou aquela liquidez, né, que ele tem de compra e venda na Bolsa de Valores. Então, eu considero ali os que movimentam pelo menos aí 1 milhão. Às vezes está um pouquinho abaixo, dá para relevar, mas no geral, acima de 1 milhão, tá, de movimentação diária ou de liquidez diária, como alguns chamam. Outro critério aqui, esse é um pouco mais difícil de eu seguir a risca, que é a constituição de pelo menos 5 anos, ou seja, um fundo que foi criado há pelo menos 5 anos. Por que é um critério mais difícil? Porque o mercado de fundo imobiliário no Brasil ele é relativamente novo, né? Então tem muitos fundos novos, inclusive fundos já com histórico bom de gestão, mas fundos novos no mercado. Então, às vezes tem alguns fundos ali que eu não consigo bater esse critério aí de mais de 5 anos, mas dá para relevar isso, desde que outros critérios venham juntos, né? Robustez, né? Uma gestão mais qualificada, e mesmo que tenha 4 anos, já tem um histórico bom aí da gestão ou de pagamentos certinhos, né, dos proventos. Outro critério é multiativos. Do que é isso? São fundos que têm vários imóveis dentro dele, preferencialmente em locais diferentes ou em locais qualificados para aquele tipo de imóvel que tem ali. Por exemplo, shopping, né? A gente vai ver uma concentração de shoppings bons nas grandes capitais, né, em lugares mais premium, enfim, dependendo do tipo de imóvel, a gente também leva em conta a localização ali, né? E quanto que eles estão diversificados em locais diferentes e até em estados diferentes, né? E vários imóveis. Não pego de forma alguma fundos imobiliários que tenham poucos imóveis, tá? 3 imóveis, 4 imóveis, poucos imóveis, tá? No geral, aqui os meus tem bastante, e quando possível, diversificado também em estados diferentes. Quando possível, não é sempre que dá para diversificar tanto, tá? Dentro de um fundo. Mas para isso a gente escolhe vários fundos diferentes e acaba diversificando também dessa forma. Outro critério é multi-inquilinos também. Não pego fundos que tenha um inquilino só. Por exemplo, um fundo que aluga locais para agências do Banco do Brasil ou para agências de um banco qualquer. E só esse banco é cliente desse fundo. Isso é extremamente arriscado, porque se der problema naquele inquilino, você vai ter problema normalmente no fundo como um todo, tá? De forma bem resumida. Sobre o dividend yield, que é o proventos, né, o percentual de pagamento de provento. A pessoa que comentou aqui até falou assim, eu vou escolher os de base 10 porque eles estão pagando até mais do que os de base 100, né, os que custam em torno de 100, 200. Olhar pura e simplesmente o dividend yield, o pagamento de um fundo, não é um critério seguro, aliás. Esse é um critério que você só usa lá no final, às vezes, como desempate. Mas ele não deve ser o principal, pelo menos na minha concepção, ele não deve ser o principal. Inclusive, o fundo que eu vou incluir hoje na carteira da Safira, que eu vou incluir um fundo novo, ele tem um aspecto relacionado ao dividend yield que não é dos melhores do mercado, e eu vou explicar por que mesmo assim ele vai entrar na carteira. Porque, como eu estou falando, esse não é o critério que a gente deve colocar como principal. Pelo menos eu penso assim. Pode ser que para você seja extremamente relevante, só que se você for por esse critério, você pode ser que pegue fundos perigosos, ruins e arriscados, que teoricamente pagam mais, mas eles pagam mais por algum motivo que a gente tem que analisar com mais calma. É porque ele tem mais risco, é porque ele é um fundo temporário. Outra coisa que eu não pego é fundo temporário, pego só fundo com prazos indeterminados, porque é para longo prazo. Então eu não quero fundo de desenvolvimento que daqui a 5 anos vai fechar. Eu quero fundos realmente que eu vou levar aí para a vida, tá?
E, naturalmente, eu faço uma análise bem detalhada desse fundo, né, baseado nos relatórios, na área do investidor que os fundos disponibilizam, nos documentos que eles disponibilizam, a gente consegue ver muitos detalhes de localização, quais são os imóveis, os endereços, quais são os inquilinos, os relatórios numéricos, né, contábeis, né, desse fundo. Não que a gente tenha que entender, né, de contabilidade e tal, mas a gente tem que ter uma noção geral de como tá aquele fundo, tá? Então, de forma bem resumida, tá? Nesse vídeo, para responder as perguntas que algumas pessoas deixaram aí. E aí, esqueci de mencionar também que preço justo, né? Eu coloquei justo entre aspas, porque tem algumas metodologias, né, de calcular, digamos, esse preço justo, mas nenhuma metodologia é perfeita. Eu uso a mais simples, que é a do PVP, e agora, neste momento que eu estou gravando esse vídeo, 99% dos fundos, talvez até 100% estão dentro do seu preço justo, porque o mercado do fundo imobiliário está em baixa, né? Sofreu uma queda aí bem brusca no ano de 2024 e aos pouquinhos está se recuperando. Talvez ainda vai se arrastar aí por um tempo por conta da alta da taxa Selic, que tende talvez até a aumentar aí na próxima reunião, que enquanto eu estou gravando esse vídeo vai ter uma reunião aí na próxima semana, que eu estou fazendo agora aporte de maio, né? Próxima semana deve ter outra reunião e talvez com indicativo de aumento da taxa Selic, então pode ser que os fundos ainda continuem aí andando de lado, o que é excelente para quem quer comprar bastante, como nós, investidores, porque eles estão no preço até abaixo do valor patrimonial, até abaixo desse valor justo, né? Se a gente considerar essa metodologia, então estamos num momento maravilhoso para comprar. Eu estou adorando, estou num momento maravilhoso. Embora isso seja em decorrência de coisas ruins, né? Que a economia do país aí está em retração, o aumento da taxa Selic é porque está tentando se frear para frear a inflação, né? Outra dúvida que colocou aqui, a pessoa colocou assim, vale a pena investir após os 50 anos? Eu já fiz vídeo aqui no canal dizendo que não só vale a pena, como tem vantagens, né? Para quem está com 40, com 50, talvez até 60 anos, vantagens de quem tem essa idade e começa a investir agora. Naturalmente, a gente sabe que quanto antes a gente começar, o quanto mais cedo a gente começar, mais tempo os juros compostos vão ter poder, né, de tempo para estar fazendo o trabalho deles. Mais fácil fica, quanto mais tempo você tem, mais fácil fica o efeito bola de neve caminhar a seu favor. Mas o fato de estar com 40, 50 anos não desobriga ou não torna totalmente, não invalida a importância da gente começar a investir, para quem ainda não começou. Vai sempre valer a pena. Eu vou deixar até esse vídeo que eu estou mencionando aqui, onde você vai ver as fortes razões que você tem para começar a investir, mesmo com 40, mesmo que você já tenha 50, mas vai sempre valer a pena, tá? Eu vou deixar o link desse vídeo aqui, você confere depois da gente concluir esse vídeo aqui de hoje, tá? Outra pergunta também que a pessoa deixou foi por onde começar. Também tem um vídeo aqui que eu falo das primeiras coisas, das premissas, né, do primeiro passo a passo que você precisa para começar a investir. Eu vou complementar aqui um pouco o que eu falei nesse outro vídeo, que a gente tem que ter um propósito, a gente tem que investir com um propósito, e não porque as pessoas estão falando que tem que investir. Você tem que ter o seu propósito, só assim você vai conseguir caminhar e esse processo, inclusive, ser mais prazeroso, mais tranquilo, porque senão vai ser um fardo você ter que tirar um dinheiro todos os meses do seu orçamento para um futuro que a gente nunca tem certeza do futuro, né? Então, a gente tem um propósito, facilita essa caminhada e talvez nos tranquiliza, né, de estar retirando uma parte do nosso hoje para garantir para amanhã. E, resumidamente, comece pelo que você conhece, por mais simples que seja a opção que você conheça, ainda que seja uma coisa bem básica da renda fixa, comece por ali. O mais importante é você criar o hábito, entender a importância, o que, a opção que você investe vai ser o menos importante nesse processo, eu te garanto. Eu estou há 20 anos no sistema financeiro, fui bancária por 10 anos, ainda trabalho no setor financeiro, e uma das coisas que eu constatei é isso, o que vai fazer a diferença, lógico que quanto mais você estuda, melhor você consegue gerir e fazer seu dinheiro trabalhar para você, mas essa não é a essência da criação de riqueza, é o hábito,
É o hábito, é o propósito, é a disciplina, é a constância. Então, isso vai ser mais importante. Então, comece pelo que você sabe e continue estudando, continue acompanhando aqui o canal, que você vai ter muito que aprender, tá? O hábito vai ser o mais importante. Siga estudando. É a resposta para quem perguntou aí por onde começar. Bom, esse mês, vamos fazer os aportes agora do mês de maio, que é o quinto aporte da carteira do canal. Como eu falei para vocês, eu vou incluir um novo fundo. Esse fundo é o KNRI 11. Ele é um fundo que ele é praticamente metade de logística e metade de lajes corporativa. É um fundo clássico já no mercado, né, bem conhecido, um fundo robusto, com imóveis de alto padrão, tem um patrimônio de 4,5 bilhões, ou seja, está dentro daqueles meus critérios, é um fundo grande. Ele tem um volume diário de movimentação de 6,2 milhões, ou seja, tem liquidez à vontade, inclusive para alguns milionários aí, dá para movimentar, né, um dinheirinho aí nesse fundo, tranquilo, para vocês aí que já são bem milionários, né? Eu estou chegando lá, amém. Ele tem 19 ativos, ou seja, 19 imóveis, tá? Dentro de imóveis de lajes e de logística, e localizado em 3 estados, de forma bem resumida. E como eu mencionei, ele não é um campeão, né, de dividendos, que mais paga dividendos, mas o que conta aqui para mim? Solidez, segurança, o histórico desse fundo são critérios mais importantes para mim, além de todos, obviamente, esses que eu já levantei aqui. Por quê? Porque eu tenho paz. E o meu lema aqui é: se tira a sua paz, custa caro demais. Então, esse é um fundo, embora seja renda variável, é um fundo que eu invisto e fico em paz, porque é um fundo com a gestão qualificada, já tem um histórico ali que a gente vê de seriedade, enfim, por mais que ele não seja um campeão, né, de pagador de dividendo, eu acredito que são imóveis que vão se valorizar ao longo do tempo, então eu vou ganhar nisso, porque tem uma gestão cuidadosa de escolher bons imóveis, de escolher bons inquilinos. Então, em resumo, é isso, tá? Eu vou incluir este fundo na carteira da Safira, que é como se fosse a minha própria carteira, porque ele atende esses critérios e atende ao meu critério de me trazer paz, tá? Então, vamos aos nossos investimentos de hoje na carteira. Se você quer que eu detalhe mais algum fundo, né, os outros fundos que eu estou colocando na carteira, ou detalhe mais alguma coisa referente à análise, deixa aqui nos comentários, porque isso facilita eu ir fazendo os próximos vídeos, senão eu vou meio que pegando os temas que eu acho que é o que você quer ouvir, que é o que você quer ver, mas se você comenta aqui, eu tenho mais certeza do que quais são suas dúvidas, né? Quais são seus questionamentos, se você é um iniciante, se você já iniciou, se você já tem alguma experiência, e eu consigo fazer vídeos mais voltados. Então, deixa seu comentário aqui, que eu vou adequando, vou fazendo os próximos vídeos, adequando a audiência, quem está me assistindo, quem está me acompanhando aí efetivamente. Então, vamos para os nossos aportes de hoje. Novamente, eu vou passar bem rápido, porque eu já passei esse passo a passo aqui no Home Broker com vocês algumas vezes, mas se você quiser que eu detalhe alguma coisa, fala que eu faço um próximo vídeo mostrando tanto aqui nessa corretora, que no caso que eu uso é a XP, ou mostrando, como é o caso, em outras corretoras. Todas são muito parecidas, vai mudar um pouquinho, mas a essência vai ser muito parecida. Então, eu vou seguir aqui mais rápido, tá? Hoje nós vamos comprar uma cota do XPLG, uma cota do XPML, uma cota do PVBI e uma cota do KNRI, que é o novo fundo que a gente está incluindo na carteira hoje. E o que sobrar, o restante, né, desse saldo para fechar aí próximo de R$ 500, a gente vai investir no Tesouro Renda Mais 45. Eu já expliquei aqui por que eu estou colocando Renda Mais na carteira da Safira, que eu também tenho na minha carteira. Tem um vídeo aqui no canal também explicando detalhadamente quais as razões de eu incluir este título nessa carteira focada em renda, em complementação de renda ou de aposentadoria. Confere esse vídeo que também está aqui no canal, vou deixar no card e na descrição para você conferir depois.
Então, hoje vamos comprar a primeira cota do KNRI11 aqui da carteira. É uma cota que tem um valor mais alto, né? A parcela de cota está em torno de R$ 150. Mas se você quer investir nesse fundo e você ainda não tem como comprar uma cota dele, digamos assim, no seu conjunto que você está comprando, espere juntar o dinheiro, mas coloque na sua carteira coisas boas, coisas que você realmente queira e não pelo preço da cota, pela base da cota, se é 10, se é 20, isso não quer dizer que é mais caro ou mais barato, apenas que elas estão particionadas em parcelas menores ou maiores, né? No caso do KNRI é um pouquinho maior, mas se ele for um fundo que você tem interesse, espere ainda que seja juntar até você conseguir comprar uma cota, mas não compre fundos com bases menores simplesmente por este critério, tá? Agora vamos investir no Tesouro Renda Mais, né, com o valor remanescente aqui, que sobrou próximo dos R$ 500, 500 e pouco, né, contando com os dividendos que caíram no mês na carteira. Eu nem mostrei, mas na próxima aporte eu mostro, tá? O mês a mês e o acumulado. Agora vamos então investir no Tesouro Renda Mais. Sobrou em torno de R$ 72, R$ 73 do saldo total, tá? Tirando os fundos que eu já comprei, então eu vou aproximar aqui o valor da parcela aqui do Tesouro Renda Mais, que a gente também consegue comprar frações de um título. Eu vou colocar um valor mais próximo que eu conseguir aqui do que sobrou da carteira, tá? Que foi 73, dá 73, R$ 75. Eu vou colocar aqui, então, 0,12 de um título, que vai dar R$ 75,71. Então, é nosso aporte hoje no Renda Mais 2045, escolha aqui da Safira. Investimento do mês concluído. Eu vou colocar aqui na tela o resumo dos nossos investimentos de hoje, cada um dos ativos e o total. Te sugiro a ver os vídeos, todos os vídeos que eu sugeri aqui no nosso aporte de hoje, que vão te enriquecer bastante, ajudar bastante aí no seu processo de aprendizado e no seu processo de investimento. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!